Tasya Padma Padam Cha Hasta Malakam Cha Shishyam Tam Jotakam Vatikakaramanyan Asmad Gurun Santatamanato Asmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badrayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavanto Yadvare Nikila Nilinka Parishad Siddhim Vedate Nisham Srimad Shri Rasitam Jagat Guru Padam Nadvat Matritim Gadam Loka Gyana Payoda Patantaram Shri Shankaram Sharmadam Brahmananda Saraswati Guru Ram Vyayami Jyotirmayam Karpura Goram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Guru Vishnur Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Yamurtim Vishwatitam Gagan Sadrisham Tattvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Gurudev, sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, damas e cavalheiros, pessoas de espírito livre, ou pelo menos nesse processo de liberdade espiritual, sempre com as bênçãos da nossa tradição. E isso para mim é motivo de grande satisfação. Saber que a instrução que foi dada veio de uma tradição sóbria, de grande competência espiritual. Enfim, deixa eu tentar cumprimentar alguns de vocês
Pedro, que bom te ver por aqui. Os primeiros. Valéria, Marcelo Machado, Rosa Morena, Rosângela, Valéria Santos, Paulo Gustavo, Ana Lúcia, como vai em Portugal aí, Ana? Jô, oi Jô. VV do bem, DSA Viane, Odessa Viane, boa noite. Caroline Valente, Ellen, Rosa, enfim. Sejam todos super bem-vindos, todo o meu carinho, todo o meu apreço pela importância que vocês dão a isso, assim como eu. O que nós buscamos é isso, liberdade espiritual. Nós somos pessoas livres de espírito, mesmo com toda essa bagunça que ocorre por aí. No fundo, no fundo, no fundo, é isso que nós queremos. Muito bem. Oi, Regina. Oi, Patrícia, Flávia, Maribelo, Marise, que bom. Eu sugiro que vocês se sentem confortavelmente, sugiro que vocês fechem os olhos. Saudades também, Regina. Patrícia, estou te devendo, mas vou chegar lá. Sugiro que vocês se sentem com todo o conforto. Amanda, beijo grande para o marido também. Se sentem e fechem os olhos, porque eu acho que essa é a melhor maneira de nós ficarmos juntos os próximos minutos, os próximos 50, 60 minutos. Eu realmente não me incomodo se vocês dormirem. Está dentro da nossa previsão o sono de vocês. Vamos descansar um pouquinho. A nossa capacidade de enxergar o mundo, ela depende de quanta percepção, de quanto a gente percebe a vida dentro de nós mesmos. Imaginem que a vida é como uma onda que pode se elevar tremendamente sobre o oceano, ou pode ser uma onda bem fraquinha. Isso vai depender de quanto a gente consegue puxar a água do oceano para as atividades que nós fazemos. Esse é o nosso potencial criativo. Uma das grandes capacidades do universo é a criação. O universo cria incessantemente. Tudo se transforma de uma forma tão bonita e tantas minúcias, tantos detalhes, a cada segundo surgem. O quanto a gente consegue perceber isso é que nós questionamos. Quando a nossa consciência não é muito desenvolvida, a nossa capacidade de percepção também se torna pequena. Consciência é a habilidade de conhecer-se, conhecer a si mesmo. Então o que nós devemos fazer é acessar níveis mais profundos de atividade do nosso próprio ser. A ignorância não é a realidade. O conhecimento é que é a realidade. O fato é que nós não fomos educados para pausas. E por mais que a cultura seja ótima, por mais que o conhecimento intelectual tenha se diversificado tanto e progredido tanto, por mais que nós tenhamos tanto desenvolvimento científico e tecnológico, ainda assim parece que existe uma crise de insatisfação mundial. Nós precisamos uns dos outros, mas se nós não tivermos o que dar um para os outros, uns para os outros, esse nosso encontro não se torna enriquecedor. Então, a primeira coisa que nós fazemos pela manhã e a última coisa que nós fazemos no dia é observar o tamanho da vida que está dentro da gente. Isso é chamado de consciência. A consciência é a capacidade de percepção, perceber. Se o meu nível de consciência é pequeno, a minha capacidade de percepção também se torna bastante limitada.
Aristoteles dizia que cada um de nós é como um oceano ilimitado de inteligência criativa. Se nós não temos a capacidade de nos conectarmos com esse oceano, então a criatividade que flui é pertinente aos aspectos grosseiros da vida. Será que nós somos apenas fruto daquilo que a nossa família nos passou, daquilo que a nossa cultura nos passa, política, sociedade, religião? Ou será que existe algo a mais, algo mais a ser percebido? Se uma onda tivesse a capacidade de se conectar com os níveis mais profundos do oceano, essa onda se elevaria como um tsunami, uma onda gigante. A capacidade de realização de cada um de nós seria praticamente ilimitada. Agora, o quanto nós damos atenção a esse mundo interior, a arte da utilização do nosso pleno potencial, depende de quanto a base da vida sustenta aquilo que nós fazemos, pois sem uma base forte, a vida será tão instável quanto um prédio sem alicerce. O prédio não pode ser adequadamente construído se ele não tem uma boa base. Uma onda não consegue se elevar no oceano se ela não puxa a água do oceano. Uma árvore não é capaz de crescer e se tornar frondosa, poderosa, se ela não tiver a capacidade de se conectar com o solo. Então isso nós estamos percebendo hoje. Nós somos seres angelicais que passam um tempo aqui nesse planeta. A ignorância realmente não é real. Acredito que muitos de vocês tenham filhos. Vocês tiveram filhos acreditando realmente que o sofrimento é a base. O amor nasce da capacidade de apreciação da realidade. Se eu não consigo apreciar o valor verdadeiro da vida, então a minha capacidade de entregar o que eu tenho de bom para os outros diminui muito. Nós caminhamos na Terra, mas o que parece é que nós temos um coração de anjo. A gente vê isso, nós vemos tanto isso ao nosso redor. Anjos de um lado para o outro. Opa, obrigado. Se a arte de viver ela não for incorporada no nosso dia a dia, a instabilidade toma conta das nossas atividades e a capacidade de realização diminui muito. A estabilidade na vida pertence ao status do valor absoluto que a vida tem. Esse é um atributo que não muda nunca. A vida, então, ela é estável somente nesse estado absoluto. E quando a gente ganha essa estabilidade através de um mergulho, de uma expansão da nossa percepção, essa estabilidade se transforma em realização no campo externo. É isso que nós queremos. Nós queremos níveis maiores de realização. Maharishi às vezes falava tão bem sobre a mãe. Ele dizia que quando a mãe está em casa, a criança nunca sente medo. A criança está sempre segura quando a mãe está em casa. A vida de uma mãe é a expressão do poder criativo da natureza. A inteligência criativa, ela deve ser pura para ser eficaz. A impureza traz falta de eficiência. E quando a ineficiência na vida, quando ela aumenta, o resultado é destruição. Para a criação de pessoas mais eficientes, é fundamental que haja mais pureza
Essa pureza que você fala por aí, Regina, essa pureza do coração de mãe. Na minha época a gente dizia que o camburão é que nem um coração de mãe, cabe todos dentro. Chega um pouquinho essa perna para lá, estou com dor aqui. Passei muito tempo sentado hoje. Então o que nós buscamos é isso. Todos os dias, a primeira coisa a ser feita deveria ser se sentar e expandir essa percepção de nós mesmos. Não é nem incompreensão, não é uma questão intelectual. Tem um pouquinho de água, tem, né? É isso aí, Raquel. A impureza traz ineficiência. Quando a pessoa está impura, ela começa a duvidar, né? A pureza de coração, a pureza de uma mente cristalina. A falta de pureza traz dúvidas. A pessoa vem te trazer uma rosa e você acha que a pessoa quer te ferir com os espinhos. Na verdade, ela veio te trazer uma rosa, mas você não consegue perceber, né, o valor real daquilo que ela está te apresentando. Por isso que a primeira coisa a ser feita é o desenvolvimento da consciência, na qual a vida acontece. A pessoa quer se tornar independente para poder perdoar, independente para poder dar mais para alguém, ela tem que perder a necessidade de buscar a identidade nos fatos, né, de tentar se encontrar do lado de fora, nos lugares, nas situações. Foi isso que me motivou a meditar desde bem pequeno. Eu tive uma adolescência bem difícil. E eu tive que me virar sozinho. E eu não podia contar com ninguém. Eu podia contar só com o meu cachorro. Eu tinha um cachorro bem grande. E aí eu comecei a perceber, não tem jeito. Sou eu com eu mesmo. Se eu não encontrar uma saída, eu estou frito. E isso me motivou a não só encontrar um caminho, como seguir nele de uma forma tenaz. Em outras palavras, as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, elas perdem a importância, perdem o peso, perdem a gravidade, né, quando você tem essa experiência de autossuficiência, que não tem relação nenhuma com egoísmo. Você deve depender de você mesmo. Depender de você mesmo é depender do maior valor que a vida tem. Graças a Deus a personalidade da gente vai mudando ao longo da vida. Quanto mais nós nos reconhecemos como seres celestiais, mais a personalidade vai encampando esse valor celestial no dia a dia. O caminhar ele é solitário. Eu estou falando isso porque tenho ouvido na pandemia as pessoas reclamando muito que gostariam de estar com as outras, com os outros. Não adianta, não é isso, gente. Desculpem. Claro que isso faz falta. Mas o que dar para alguém se eu não tenho para mim mesmo? A pessoa deveria ter a habilidade de se bastar. Quando você sabe quem você realmente é, existe uma enorme sensação de paz. Essa sensação, ela também se expressa em forma de alegria, uma alegria diferente. É uma alegria decorrente da paz. Porque a alegria é isso. Ela é intensa, ela é vibrante, mas ela vem da paz interior. O outro tipo de alegria é perigosa. É um tipo de ansiedade, um tipo de excitação que te tira do eixo. Essa alegria que eu me refiro é a alegria pertinente ao reconhecimento da vida em termos de infinitude, né, do seu próprio ser. É isso daí. O momento que nós vivemos é um momento que sugere olhar para dentro. Né?
É a própria alegria do ser, né, de quem você realmente é, que vai te salvar. Não é outra coisa. E quando nós falamos em termos de meditação, entendam ou percebam que essencialmente isso é entrega. Qualquer outro tipo de meditação que tenta, através de uma projeção, através de uma ideia, através de um quadro mental, melhorar a pessoa, é só arranhar na casquinha, na superfície. Para você ir para o fundo, você tem que nutrir uma atitude de entrega absoluta. É como se fosse a hora de morrer. Desculpem, eu insisto nesse termo aqui, mas não vejo a morte necessariamente como uma coisa ruim, já que ela faz parte da vida. Então, qualquer meditação que não envolva um grau de inocência muito grande, um grau de simplicidade muito grande, não tem a pureza necessária para que o valor espiritual seja encampado. Caso contrário, não, é como se nós olhássemos num espelho que se reflete em outro espelho por trás da gente. E a imagem, ela fica multifacetada em milhões de quadros, mas um tentando enganar o outro. Então a nossa atitude aqui é de absoluta inocência, absoluta entrega. E é isso que a técnica da meditação transcendental advoga. Isso é muito bonito. 45 anos buscando uma técnica melhor, mais eficiente do que essa, e eu realmente não encontrei. Porque todas as técnicas de meditação, o ego, a individualidade entra para mexer no exercício. Meditação transcendental não, é o momento em que você diz para o universo, seja feita a vossa vontade. Deixa, eu não quero mais mexer. Cansei. Cansei de mim mesmo. Por mais que eu tente ser um cara bacana, gente boa, bonitinho, né, com um caráter bom, por mais que eu queira entrar no céu, por mais que eu esteja esperando que São Pedro abra as portas para mim, cansei. Né, faz de mim um instrumento da vossa paz. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos nos sentar e vamos meditar. Alguém aqui do grupo conosco nunca veio às nossas reuniões ou todos já sabem o que fazer? Isso facilitaria muito. Isso é um momento de entrega para o universo. Estou pronta, eu também. Todos os dias fazer isso é muito bom. É muito bom, porque remete a pessoa a um grau de pureza muito grande. Sabe, a gente acha que sabe muito, né? É um problema. O poder é uma coisa complicadíssima. Sabe, quanto mais poder a pessoa tem, mais difícil fica para ela largar o osso. Então, no fundo, e é o que a gente está aprendendo, a mochila tem que ficar mais leve. Tá bom. Mendonça, é Mendonça? Eu vou dar alguma orientação. Márcio, Maria, bom, vamos nós. Vamos para isso logo, porque é o que nos interessa, né? Nós vamos então, vocês vão me ouvir por alguns minutinhos, quem sabe meditação transcendental, vai para o pranayama. Vai para o pranayama e já começa a treinar a liberdade. Os outros vão me acompanhando. Depois que eu conduzir um breve relaxamento aqui para vocês, eu direi a frase Jai Gurudev. E aí nós vamos propriamente dito entrar no momento da meditação. Tá? E eu vou orientar vocês sobre o que fazer. Então vamos nessa, pessoal, todos sentados confortavelmente. Quem tiver alguma dor, algum sofrimento mental, emocional, físico, boa, obrigado. Fica deitado. Melhor coisa era sentado, mas vamos ser flexíveis. Muito bom, Ana, estou com saudade de você. Vamos lá. Olhos fechados. Sintam um pouquinho o corpo.
Não tentem entender nada, não imaginem nada. Apenas sintam um pouquinho o corpo. Sintam as mãos, sintam os pés. Sintam a cabeça. Relaxem as pálpebras. Não tentem entender nada, não tirem conclusões. Sem análise. Relaxem a mandíbula. Relaxem o pescoço. Relaxem os ombros. Braço e antebraço. Relaxem as mãos. Relaxem o peito. Relaxem a testa. Relaxem o couro cabeludo. Nada de tentar entender, nada de julgamentos, nada de crítica, nada de análise. Deixem os pensamentos passando livremente. Nenhum tipo de briga, nenhum tipo de condução, nada de controle respiratório, nada de concentração em pontos do corpo. Imaginem como se fosse a hora de dormir. O que é que nós fazemos na hora que nós estamos na cama à noite para dormir? Nada. Deixem os pensamentos vagando livremente, sem crítica, sem nenhuma construção. Relaxem os ombros. Relaxem o pescoço. Aqueles que não praticam a meditação transcendental devem apenas deixar a mente à vontade. Não busquem nada, não queiram nada, não analisem nada. Deixem que a mente se dirija para o ponto mais confortável para ela. Esse é o lado de dentro. Isso acontece naturalmente, sem briga. Deixem os pensamentos passando como se fossem folhas secas ao vento. Folhas voando no vento. Sem vontades, sem crítica. Vamos deixar a vida nos levar. Nós sabemos que ela é poderosa. Vamos deixar ela nos conduzir por alguns minutos. Se alguém se sentir mal, deita e dorme. Se alguém tiver algum sentimento desagradável, observa o corpo. Não tenta entender, apenas observa o corpo. Esse sentimento vai se dissolver. Com toda a inocência de uma criança, nós agora vamos nos deixar levar pela própria vida, sem nenhum controle, sem esforço, absoluta inocência. Não se preocupem com o tempo, eu estarei marcando. Jai Gurudev, meditação.
Jai Gurudev, repouso. Procurem se deitar. Deitem e fechem os olhos. Vamos ouvir alguns mantras.
Continue por mais uns 2 ou 3 minutos de olhos fechados. Essa saída da meditação é importante para que o efeito se propague. O efeito deve acontecer do lado de fora. A gente medita pelo benefício que isso tem dentro da atividade. Essencialmente isso. Na experiência do ser, o que nós temos é uma percepção de autorreferência e não daquilo que nos rodeia, daquilo que nos cerca. O oposto é objeto-referência, ou seja, eu tenho como base, como identificação, o ego e o que está à minha volta. Assim, quando nós meditamos regularmente, nós deixamos de nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza. E aí situações, circunstâncias, pessoas, coisas passam a mobilizar menos a gente. Nesse estado, quando nós somos influenciados demasiadamente pelo externo, a gente busca muita aprovação. Nossos pensamentos e comportamentos, eles se antecipam, né, a todo tipo de resposta, porque se fundamentam no medo, na insegurança. No objeto referência, a nossa tendência é querer controlar tudo. Nós já vimos que não dá. A gente tem necessidade do poder externo. O verdadeiro eu, o ser interior, que é o espírito da gente, está livre desse tipo de necessidade. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto-referência. Na autorreferência você se experimenta, ou experimenta o seu ser verdadeiro. E aí a pessoa não teme desafios, ela joga com tudo isso que está acontecendo de peito aberto. Respeita as pessoas, não se sente inferior a ninguém e nem tem medo de tomar as suas atitudes. O alto poder é, na verdade, o verdadeiro poder. A regularidade na prática é algo fundamental. Isso não é algo para ser feito só nos nossos encontros aos domingos. Essas pausas devem ocorrer regularmente, todos os dias. Lembrem-se que a capacidade de doação, o amor, ele nasce da capacidade de apreciação da realidade. Se eu não consigo perceber muito o que rola, o que é a vida, eu não tenho muito o que dar para os outros. Maharishi dizia que quando nós meditamos aqui na Terra, os anjos cantam e dançam nos céus. O coração da gente é um coração de anjo. Nós não fomos feitos para o sofrimento, para a dor, para a maldade. Nunca se esqueçam que a ignorância, ela não é a realidade. A grosseria não é a realidade. O mau humor, a tristeza, a depressão, isso não é a realidade. A gente está vivendo isso agora, mas não é a nossa realidade. O conhecimento é que é a realidade. O conhecimento da própria vida. Agora, isso se localiza onde? Se você não deixar você mesmo para trás, se você não se abandonar, você vai tomar como referência aquilo que você sempre acreditou a vida inteira. E deu no que deu. Então, se nós queremos bens maiores, se nós queremos alcançar patamares mais elevados, os caminhos devem ser diferentes. Por isso que está sendo proposto aqui é um caminho de simplicidade, de inocência. A pessoa se torna criança. Ela não tem que ficar desejando, manipulando nada.
Se existe um Deus, ele já sabe o que nós queremos. O pai sabe o que o filho precisa. O pai doa amor, a mãe doa amor por natureza. Essa é a essência da vida. Nós fomos feitos através de um ato de amor. Então essa é a base da vida. Sugiro que vocês sejam regulares na meditação. As pausas diárias são fundamentais. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais, venham conhecer a meditação transcendental. Busquem informações no Google. Tá? Busquem pesquisas científicas com meditação transcendental. Os resultados são muito conclusivos, muito objetivos. É uma técnica fácil. O tempo de prática é muito pequeno, o resultado é muito amplo. São 16 prêmios Nobel fazendo meditação transcendental. O exercício é realmente muito bom. Boa semana aí para todos vocês. Aproveitem com a família. Um beijo no coração de todos. Saudade de vocês todos aí, grandes amigos. Mônica, Angélica, Mari. A vida tem sido muito legal lá de vocês, Valéria. Vivi, como anda Brasília, Vivi? Mônica querida, de tantos anos. Amanda, Ive, um abraço para o marido. Tenham um bom final de noite com a família. Marcinha Kemp, adorei de saber que você já está em casa, hein? Recuperada, boa, boa, boa. Beijo grande para vocês. Eu vejo vocês amanhã na meditação em grupo, de manhã e de noite. Jai Gurudev, Jai Gurudev.